Muito bem, olá a todos, sou Helder Rocha, este é o canal Últimas Verdades. Meus irmãos, a paz do nosso Pai Celeste a todos vocês. Mais um vídeo, um complemento sobre o primeiro vídeo, o inferno é um ser vivo, não um lugar. Então nós temos aqui mais uma prova dentro da Escritura Sagrada, que o inferno e a morte são seres vivos. O inferno é um ser e a morte também é um ser, ou seja, são demônios. Então nós estamos aqui na Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 26, você pode ler aí 1 Coríntios na sua Bíblia completo, só quero resumir o vídeo. Então, 1 Coríntios 15, verso 26, Novo Testamento. E olha o que o apóstolo Paulo fala aí no verso 26. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Então, o último inimigo do nosso Pai Celeste, que vai ser destruído nos últimos dias, no dia do julgamento, o último inimigo vai ser a morte. Ela vai ser destruída, ela vai ser lançada no lago de fogo. Assim está registrado lá no livro de Apocalipse, capítulo 20. No primeiro vídeo que eu fiz sobre o inferno é um ser vivo, estamos lá mostrando esse verso nesse primeiro vídeo. Então o apóstolo Paulo explica, ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Esse é o inimigo mais poderoso que temos abaixo do nosso Pai. Infelizmente, esse espírito, esse demônio, ele vem conseguindo destruir muita gente, vem destruindo as almas das pessoas, desde quando Adão e Eva pecaram, caíram lá no paraíso. E aqui em 1 Coríntios 15, o verso 52, nós temos aí o apóstolo Paulo dizendo aí, verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ou seja, os corruptos têm que se tornar incorruptível para entrar no reino. Pois convém que o corrupto seja incorrupto e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, as pessoas que morreram praticando a bondade, a honestidade, que morreram no nosso mestre, elas vão ressurgir para se tornarem imortais novamente, porque no início, quando o nosso Pai criou o paraíso e colocou Eva, colocou Adão lá, eles eram imortais, eles eram indestrutíveis. Lembrando que o nosso Pai falou, olha, vocês comam de tudo que há no paraíso, só não do fruto da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Pois se comerdes dessa fruta, certamente morrereis. Se eles comessem da fruta, eles iam passar a morrer. Ou seja, eles não morriam, eram imortais. Por conta da teimosia, da curiosidade e do ato de comer o fruto, passaram a ser mortais. E nós herdamos, todos os humanos herdaram essa mortalidade que temos aí hoje. Então a morte, ela tem o domínio sobre o corpo, sobre a carne. Então morremos por isso. Porém, convém que isto que é corruptível, que é corrupto, se revista da incorruptibilidade, quando o nosso mestre voltar, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. As pessoas que vão ressuscitar nos últimos dias, elas vão ressuscitar incorruptas e imortais, prontas para subir. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Quando todos ressuscitarem e subirem para o reino do nosso Pai, então vai se cumprir essa palavra aí. Tragada foi a morte na vitória. Ou seja, nosso Salvador, mais uma vez, vence a morte, porque ele venceu a morte lá no madeiro. Quando o nosso mestre morreu no madeiro, ele venceu a morte, ressurgindo e salvando todos que estavam no abismo. Lá no apócrifo de Nicodemos nós vemos isso. Verso 55.
Aí aqui é uma pergunta que o apóstolo Paulo faz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Em algumas Bíblias, onde está, ó morte, a tua vitória, vai estar escrito: onde está, ó inferno, a tua vitória? Em algumas Bíblias vai estar escrito, a pergunta vai estar: onde está, ó inferno, a tua vitória? Então, essa pergunta prova, meus irmãos, que a morte e o inferno são dois seres, porque a pergunta é bem clara. Notem aí que a pergunta é bem simples. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Sabe o que é aguilhão? Aguilhão é uma ponta perfurante. Aguilhão é uma vara com ponta de ferro afiada. Então, a vara afiada da morte, eis a pergunta: onde está a tua vara afiada, ó morte, que matava as pessoas? Que a morte vai ser vencida, ela vai ser presa, ela vai ser lançada no lago de fogo. Então tem a pergunta: onde está, ó morte? Se a morte fosse um lugar, se o inferno fosse um lugar, a morte não teria aguilhão. Em algumas Bíblias essa pergunta vai estar assim: onde está, ó inferno, a tua vitória? Então, onde está, inferno, a tua vitória? Se o inferno fosse um lugar, como pode o inferno triunfar, lutar para ter uma vitória? Não é verdade? Onde está, ó morte, a tua vara com ponta afiada, a qual matam os humanos? Onde está, ó inferno, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte, a ponta afiada da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças ao Salvador, graças a Yahweh, que nos dá a vitória por nosso Salvador Yahushua. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do nosso Salvador, sabendo que no Salvador o vosso trabalho não é vão. O nosso trabalho não é vão. Tudo que fazemos de bom aqui na terra seremos recompensados. Nós vamos ser salvos pelas nossas obras, as quais vai estar anotadas nos livros. Tudo que fazemos é anotado em livros. Verso 55, a pergunta: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a tua vara com ponta afiada? Onde está, ó morte, a tua vitória? Essa Bíblia que eu estou usando aqui, ela é 90% católica, então eles traduziram e colocaram morte também aqui, mas em algumas outras Bíblias está inferno. Então, complementando o primeiro vídeo, a morte e o inferno são dois seres, são dois demônios que vão ser vencidos nos últimos dias pelo nosso Salvador. Tá certo, meus irmãos? Fica aqui mais um vídeo, que todos possam compartilhar essa informação, que todos possam compartilhar o máximo a todos nas redes sociais, que todos possam levar essa informação para que alcance a muitos, para que a verdade venha chegar ao coração de muitos, para a glória do nosso Pai Celeste. Sou Helder Rocha, este é o canal Últimas Verdades. Até o próximo vídeo. Um abraço.